sou a Ione do blog Minha Vida Literária. Como prometido na primeira parte do vídeo de leituras do mês, hoje eu trago pra vocês a segunda parte do vídeo com as minhas leituras do mês de julho. O primeiro livro que eu vou mostrar nessa segunda parte foi Você Não é o Homem da Minha Vida, da Alexandra Potter. É um chick lit lançado em julho pela editora Record. Eu me apaixonei primeiramente pelo livro por causa da capa, não tenho vergonha de admitir isso, mas a premissa também me chamou bastante atenção, por isso que eu decidi fazer a leitura. Nesse livro nós temos uma personagem, a protagonista, que se apaixonou perdidamente aos 19 anos, numa viagem que ela fez pra Veneza, só que depois dessa viagem, ela e a pessoa por quem ela se apaixonou acabaram tendo os caminhos divididos, cada um seguiu por um rumo, e agora, 10 anos depois, eles acabam se reencontrando. Quando eles se reencontram, ela mal pode acreditar na própria sorte, porque afinal ela finalmente reencontrou o homem por quem ela esteve apaixonada ao longo dos últimos 10 anos. Só que logo que eles então se reencontram, as coisas acontecem de uma maneira que ela nunca imaginou que poderiam se acontecer, e ela começa a querer então a se livrar desse cara por quem ela sonhou os últimos 10 anos. E ao tentar fazer isso, é praticamente uma tarefa impossível, porque eles começam a se reencontrar nos lugares mais inimagináveis possíveis e parece que eles realmente não conseguem ficar longe um do outro. A primeira coisa que me chamou a atenção enquanto eu comecei a fazer a leitura foi como a escrita da Alexandra Potter, ela consegue transitar, tanto para partes mais de humor quanto para partes mais românticas. Então ela tem as duas características na escrita dela. Uma hora tá extremamente divertida e a outra tá mais romântica, mais intensa, digamos assim, e isso me agradou bastante. Além disso, além da própria história da protagonista, que já ser interessante, você tem ela tem 3 amigas, digamos assim, Uma é a chefe dela, a outra é a irmã dela e a outra é a colega de apartamento com quem ela divide. E todas essas personagens, elas também contribuíram de maneira muito positiva para a história, porque as histórias delas são interessantes e deram realmente assim um complemento, para a história, sem contar que elas também são personagens divertidas e, enfim, elas contribuíram então de maneira muito positiva aqui para o enredo. Embora o livro assim ele tenha várias características positivas, como eu ressaltei até agora, ele não me envolveu tanto quanto eu imaginava, ele não foi assim uma leitura uau, eu não fechei o livro falando amei o livro, quando eu posso reler. Eu simplesmente foi uma leitura gostosa, divertida, ok, e foi só isso. Eu esperava acho que um pouco mais do livro, aliás, eu acho que com todos os elementos que ele tem, ele poderia ter sido mais pra mim. Eu não sei dizer o porquê que ele não foi, mas eu senti só que faltou algo, faltou uma conexão maior minha com a história, embora ela tenha vários elementos, então, como eu falei, bastante positivos. O outro livro que eu li era um que eu pretendia ler há muito tempo, tanto por ser extremamente bem comentado, quanto por ser do autor, o livro que eu mais desejava ler, dos que eu ainda não tinha lido. Aliás, eu só tinha lido um livro dele até então, e foi Quem é Você, Alaska, do John Green. Eu só tinha lido A Culpa é das Estrelas, tenho os outros livros dele aqui, mas ainda não tinha lido nenhum e consegui ler Alaska agora nas férias. Aqui no caso, o Miles, que é o protagonista, ele vai estudar o último ano dele da escola num colégio interno, vai sair da cidade dele. Na cidade dele ele tem uma vida totalmente pacata, ele mal tem amigos, a vida dele é bem parada mesmo, e ele tem assim uma obsessão em saber as últimas palavras das pessoas. Ele tem várias últimas palavras decoradas por causa de biografias que ele leu, enfim. E aí quando ele muda então de cidade, ele faz novos amigos e tal, mas principalmente ele conhece a Alaska, que é a pessoa acho que mais acaba impactando a vida dele. Tanto ele se sente atraído por ela ser uma menina linda, inteligente e tal, mas a própria personalidade dela o atrai. E enfim, não dá pra explicar muito sem chegar em spoilers e tal, mas pra resumir aqui a obra, resumir a minha experiência com o livro, eu não gostei do livro. Eu acho assim que o livro tinha potencial pra que eu gostasse dele. A Alaska é uma personagem com potencial, pra eu ter gostado dela, mas eu não consegui gostar da personagem, não consegui gostar da maneira como a história foi desenvolvida. Eu achei que tudo aqui foi abordado de maneira meio que superficial, faltou realmente a conexão. Eu já sabia o que acontecia na história porque eu peguei um spoiler do livro, mas eu não acho assim que isso atrapalhou a minha leitura, porque eu acho que a partir desse spoiler que eu peguei,
é quando a história realmente se desenvolve e acho que atinge, né, o ponto que o John Green queria, porque até isso acontecer é meio que como se a história estivesse sendo introduzida, não fica muito claro ali qual que é o objetivo da história, né? Eu acho que então o objetivo ele se desenvolve a partir desse spoiler. Eu acho que a história como um todo ficou muito superficial, faltou alguma coisa e inclusive quando o livro acabou eu não percebi que ele tinha acabado, porque as últimas 2 páginas é uma nota do John Green e eu comecei a ler a nota dele achando que era a história ainda. E quando eu me liguei que era o John Green falando não o personagem, ah tá, o livro acabou. Eu não tinha percebido que o livro tinha acabado. Então, assim, realmente eu acho que faltou. Gostei muito mais de A Culpa é das Estrelas. Pretendo ler o Teorema Catherine e Cidades de Papel. E assim que possível também. Eu acho que não ter gostado de Alaska não vai influenciar a minha expectativa quanto aos próximos 2 livros. Simplesmente significa que eu não gostei de Quem é Você, Alaska, infelizmente. O outro livro que eu li, então, foi Peter Pan Tem que Morrer, do John Verdon, que é o 4º livro da série protagonizada pelo detetive David Gurney, detetive aposentado. Aqui, então, nesse caso, ele novamente é convocado, a ajuda dele é solicitada para ele ajudar na investigação de um caso no qual uma mulher foi condenada por ter assassinado o marido, só que as provas elas estão muito controversas entre si. Tudo indica, na verdade, que aquilo foi uma armação para a mulher, que ela não matou o marido. Que o caso, na verdade, foi muito mal julgado, muito mal conduzido, por conta, então, dessa armação para cima da mulher. E o David Gurney, então, ele vai começando a reunir as evidências, que também são completamente confusas, porque elas parecem contrárias entre si, elas não fazem sentido. Não dá também pra eu falar muito além disso sobre a história, pra não cair em spoilers, nem tem muito mais o que eu dizer além disso. Mas eu adorei o livro, até então o meu favorito dessa série tinha sido o segundo, que é Feche Bem os Olhos. E esse aqui acho que ficou lado a lado dele pra mim. Eu gostei muito da maneira de como a história foi desenvolvida, o caso em si foi muito intrigante e muito bem construído. Mas assim, acho que o que realmente me faz gostar dessa série, né, acima de outras, não que seja a minha série policial favorita, mas assim, o diferencial dela pra mim com relação às outras é a abordagem do John Verdon sobre os personagens, sobre o David Gurney, sobre o casamento do David Gurney, sobre a esposa do David Gurney, que é a Madeline. E porque ele tem uma abordagem incrível aqui, ele traz assim o psicológico das personagens como ninguém. Então você acompanha todo o processo mental do David Gurney, não simplesmente dele solucionando o caso, mas as emoções dele sobre o casamento, sobre as relações. Então eu acho assim, isso tudo é muito bem passado pro leitor. E mesmo o perfil psicológico da Madeline, ainda que ela seja mostrada ao leitor apenas pelos olhos do David Gurney, ela é muito bem apresentada. Então você consegue muito bem compreender os personagens e entender tudo que está em questão ali, como isso influencia a maneira como o David Gurney se porta com relação aos casos. Então, assim, todo esse aspecto psicológico mesmo da trama é muito bem feito, muito bem construído, muito bem entrelaçado com o caso. Então aqui você não tem só o caso policial, você tem a história do personagem. Eu acho que isso é muito importante, é um diferencial na trama e, enfim, só contribui com ela. Enfim, recomendo muito a série pra vocês. E várias pessoas me perguntaram se é necessário ler os livros em ordem. Com relação aos casos policiais, não é necessário. Cada caso é um caso, eles são independentes, você pode pegar qualquer um e ler que você vai entender a resolução do caso. Só que, como eu falei, o livro ele não é composto simplesmente pelo caso, ele tem toda essa bagagem emocional e psicológica do personagem. E se você não lê os livros em ordem, você vai perder isso. E pra mim é uma perda muito grande pra série, porque tudo isso é muito bem construído e necessita realmente então dessa continuidade dos fatos pra você poder compreender tudo. Você não vai conseguir entender muito bem os personagens e as situações em que eles se envolvem sem ter lido na ordem. Então a minha dica é leia na ordem, ainda que os casos em si não precisem disso. Minha outra leitura foi Só por Hoje e para Sempre, do Renato Russo, né, o diário de reabilitação dele. Ele esteve em reabilitação em 1993, entre os meses de abril e maio, e enquanto ele estava em reabilitação, ele escreveu, não exatamente um diário, mas ele tinha tarefas, né, que faziam parte do tratamento dele, em que ele deveria escrever, responder algumas perguntas e tal, e a editora Companhia das Letras reuniu esses escritos
nesse livro aqui, então, que foi publicado agora para nós, para nossa felicidade, porque eu acho que foi uma leitura muito interessante. Renato Russo, ele traz acontecimentos da vida dele como um todo, então você não tem simplesmente as percepções dele ali durante aqueles dias de reabilitação. Você tem fatos, né, da vida dele, você tem a reflexão que ele faz sobre si mesmo, você tem ele enxergando os erros, enxergando os acertos, mas principalmente você tem o desejo dele de melhorar, o desejo dele de passar por aquilo, de mudar a vida dele. Isso tudo eu acho muito tocante, eu acho isso tudo muito válido. Tanto eu acho importante para quem não está passando por nenhum desse tipo de problema compreender melhor, talvez, né, um pouco mais quem está passando por essa situação, ou mesmo enxergar, né, o lado humano das pessoas, o lado que todo mundo erra, todo mundo acerta, todo mundo pode mudar se quiser mudar. E também para quem está passando por algum tipo de problema próximo a esse ou não, eu acho que também é uma leitura muito válida, porque você tem esse desejo dele de mudança, de fazer a diferença. E com certeza serve, né, então, de incentivo e de inspiração para muitas pessoas. Foi uma leitura que eu adorei, recomendo para vocês. Já era fã de Legião Urbana, né, não super fã, mas adoro as músicas deles, gostava do Renato Russo e acho que agora gostei mais ainda dele, né, conhecendo um pouco mais sobre ele, um pouco mais sobre a vida dele. Minha penúltima leitura do mês foi A Procura de Audrey, da Sophie Kinsella, o primeiro livro Young Adult da autora. Ainda assim, ele não deixa de ser um chick lit, tá? Só que ele é um chick lit voltado a um público mais jovem, traz uma personagem mais jovem e acaba sendo bem diferente do restante das outras obras dela, embora conserve todos os elementos do humor que a Sophie Kinsella tem nos livros dela. Aqui a Audrey, ela passou por um processo bastante traumático na escola. Essa situação ela não fica clara para o leitor, então a Sophie Kinsella ela não conta o que realmente aconteceu, ela só dá indícios do que aconteceu e tudo indica que foi uma situação de bullying, né, um bullying bem pesado mesmo. Tudo isso levou a consequências para Audrey, que significam transtornos de ansiedade e episódios de depressão. Então ela ficou bastante doente depois disso, precisou se afastar da escola, passou por um tempo internada no hospital e desde que ela saiu ela fica só dentro de casa, ela não sai porque ela não consegue sair de casa, ela usa óculos escuros o dia todo porque ela não consegue encarar as pessoas e ela tá fazendo o tratamento então para poder voltar para a escola, para uma outra escola, porque ela não vai voltar para aquela, né, onde tudo isso aconteceu. E, enfim, enquanto ela está em casa, então, se tratando e tentando superar tudo isso, ela conhece o Linus, que é um amigo do irmão dela, né, o irmão dela, ele é viciado em videogame e o Linus vai lá para jogar com ele e quando eles se conhecem, as coisas vão acontecendo, não dá para explicar muito, né, além disso. Embora, assim, eu tenha me decepcionado um pouco por os acontecimentos, né, que desencadearam todos esses transtornos no Audrey, eles não serem revelados, ainda assim eu amei o livro. A Sophie Kinsella é muito, muito, muito diva. Eu sei que eu não tenho... eu não posso falar dela, eu sou suspeita pra falar dela porque eu sou muito fã dela. Então tudo que sai da minha boca é com certeza parcial, porque eu sou fã da Sophie Kinsella. Mas assim, eu acho que a maneira como ela fez a história, como ela lidou com todos os acontecimentos, foi assim, uma maneira excelente, porque ela pegou um tema pesado, né, que falar de transtornos de ansiedade, falar de bullying, falar de depressão não é algo fácil, é um tema difícil, um tema que precisa ser discutido, e ela fez isso de uma maneira leve e divertida, sem diminuir o peso sem diminuir a seriedade dessas doenças. Ela não fez desse assunto menos sério, menos importante. Ela não falou dele subestimando esses assuntos ou tratando com irrelevância, não. Ela mostrou o quão eles são relevantes, mas ela fez isso de uma maneira divertida. Não é um livro que você pega e você sofre e você chora, não. É um livro que, assim, em muitos momentos dá, assim, aquele aperto no peito que você quer ir lá e você quer abraçar a Audrey e você realmente se compadece dela, mas embora você tenha isso tudo, você também se mata de dar risada, porque tem momentos muito engraçados, muito divertidos, e enfim, ela foi extremamente feliz na maneira de como ela construiu a história. A família da Audrey é uma figura,
porque a família dela, acho que cada membro ali daria um livro, porque eles são muito divertidos, cada um tem ali o seu problema, digamos assim, e a maneira de como ela juntou tudo foi fantástica. A família dela é extremamente caótica e maravilhosa ao mesmo tempo. Enfim, é um livro extremamente divertido que fala de temáticas importantes e que eu recomendo pra vocês de olhos fechados. Por fim, o último livro que eu li no mês foi Garota no Trem, da Paula Hawkins. É um thriller psicológico que eu fiquei maluca pra ler no minuto que eu recebi o livro, de tão bem comentado que ele tá sendo. Nessa história, a protagonista, ela passa todos os dias de trem na frente de uma casa, né, e ela tem meio que uma obsessão por aquela casa. Ela viu, né, um dia o casal que mora lá, viu do trem, e a partir daquele dia, todos os dias ela observa aquele casal. Há mais de um ano ela faz isso, observando aquele casal. Ela criou na cabeça dela uma história sobre aquele casal, ela deu nome a eles, ela imagina quão maravilhosa é a vida deles, isso tudo porque a vida dela tá péssima. Ela tá passando por um péssimo momento por conta de tudo que ela viveu. Ela cria, né, essa fantasia sobre eles. Até que um dia ela vê uma cena que vai completamente contra aquilo que ela tinha imaginado. E ela fica completamente perturbada, porque como assim? Como aquilo pode ter acontecido? Acontece que um dia após, né, ela ter visto essa cena, a mulher, né, daquele casal, ela desaparece. E quando a protagonista descobriu que ela desapareceu, ela resolve se envolver na investigação, porque ela acredita que aquilo que ela viu pode ajudar na investigação. E ela não consegue se afastar ali do caso, ela fica envolvida e ela não sabe exatamente por quê, se ela quer, se ela se importa com ele, se ela quer, talvez, se ela tá negando aquela fantasia que ela teve. Enfim, ela sabe que tem algum motivo mais forte que ela que faz com que ela não consiga se afastar ali daquela história. E a história, então, ela é narrada em primeira pessoa, como um thriller psicológico deve ser. E ela traz visões diferentes. Você tem essa visão da protagonista, da mulher que desapareceu, e de uma outra mulher que está relacionada aqui na história, mas eu não vou entrar em detalhes, né? Mas ainda assim, desde o início você consegue já perceber qual é o papel dela, né, nesse meio, o que entrelaça a vida dessas três mulheres, digamos assim. O livro ele foi muito bem construído, tá? A história dele é muito boa. E eu acho que o principal ponto dele foi a intensidade com que os sentimentos dessas mulheres foram tratados, e não só os sentimentos delas. Todas elas têm alguns problemas a serem tratados, digamos assim, né? Coisas da vida, né? Mal resolvidas e tal. E acho que a personalidade delas foi muito bem abordada, trouxe assim uma contribuição muito grande para a história, e tudo isso ajudou a desenvolver o enredo como um todo. Então assim, esse perfil psicológico da história mesmo, ele foi muito bem feito pela autora, muito bem desenvolvido, trouxe um impacto muito grande para a leitura, fez com que ela fosse uma leitura envolvente e viciante. O problema pra mim é que o livro não foi surpreendente. Eu esperei que ele fosse uma leitura surpreendente, porque é meio que isso que ele promete ser. E eu esperei, né, essa questão surpreendente, essa questão reveladora, só que infelizmente ele não foi isso pra mim. Eu consegui descobrir uma importante parte do mistério logo nas 100 primeiras páginas, então quando tudo é revelado não foi uma grande surpresa pra mim. Eu não vou dizer assim que eu tinha acertado 100% tudo, porque a descoberta que eu fiz aliada ao caminho que a autora traça, ao caminho que ela leva, que ela conduz o leitor, me fez chegar a uma conclusão errônea. Mas quando algumas pistas, né, da verdadeira conclusão começaram a aparecer, eu falei, ah tá, não foi isso, foi tal coisa. E ainda assim não foi, nossa, eu não acredito, é tal coisa, como eu não pensei nisso antes. Então, assim, não foi surpreendente, não foi revelador pra mim, embora ele tenha sido muito envolvente e muito viciante. É um bom livro, sim, não vou dizer que não é, não vou dizer que foi uma leitura decepcionante, porque não foi. A única questão é que ele não trouxe o uau que eu esperava que ele trouxesse, que ele tinha potencial pra ter trazido, mas infelizmente não deu certo. De qualquer maneira, eu recomendo muito o livro pra vocês, principalmente pra quem gosta de thrillers psicológicos. A autora desenvolveu muito bem aqui esse perfil psicológico da história, como eu falei.
Novamente, acho que eu me estendi muito falando dos livros, mas eu acho que eram livros que mereciam, assim, às vezes comentários um pouco maiores. Eu espero que vocês tenham gostado. Contem pra mim o que vocês acharam, né, dessa segunda parte do vídeo, que livros chamaram a atenção de vocês, quais vocês leram, quais vocês querem ler, enfim. Beijos a todos e até o próximo vídeo.